décimo encontro. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo sob controle? Tudo equilibrado? Onde deveria estar? Eu espero que sim. Relembrando o nosso encontro da semana passada, onde o tema era Jesus veio ao mundo para nos salvar, o que a gente falava, né? Vocês lembram? Jesus veio ao mundo para nos salvar, então ele foi crucificado para pagar os nossos pecados, não é mesmo? Vamos então fazer a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente começar o nosso encontro, então, vamos pedir para que Deus ilumine nossos corações, nos ajude a entender o que Ele tem para nos dizer hoje, né? Para que eu, catequista Natália, e o catequista Douglas consiga passar tudo o que Jesus tem para nos dizer, não é mesmo? Vamos rezar, então, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema do nosso encontro é: Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Então, quando ele é crucificado, ele nos oferece a salvação e prova o seu amor por nós. E para a gente começar a falar desse tema, a gente vai fazer algumas leituras da Bíblia. Então já pega lá a sua Bíblia para a gente poder ler. A nossa leitura vai ser 3 hoje, sendo 2 os evangelhos. Então a primeira é João, capítulo 10, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A segunda leitura é Gálatas, capítulo 2, do versículo 19 ao 20. Com efeito, pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavras do Senhor, graças a Deus. E a nossa última leitura também é o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Então, mais uma vez, a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E agora eu vou para junto de ti, e essas coisas eu digo enquanto estou no mundo, para que eles tenham dentro deles toda a minha alegria. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Oi galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Como vocês têm passado a semana? Como vocês têm acompanhado os vídeos, né? Já chegamos no nosso 10º encontro e mais uma vez hoje nós vamos falar um pouquinho de salvação. A cruz, pessoal, é o nosso maior símbolo da salvação. Afinal de contas, foi onde Jesus morreu, né, pessoal? Jesus não morreu atropelado por um carro, nem nada disso. Ele morreu crucificado na cruz. Então a cruz é o nosso símbolo de salvação. Quando Jesus se oferece para morrer na cruz, como nós falamos no encontro passado, o pecado morre junto. Então, ele leva o pecado para junto dele. Então, morrendo na cruz, Jesus nos salva. Então, por isso que a cruz é tão, mas tão importante para nós. Porque ela significa isso. Ela significa o nosso perdão. Ela significa a nossa salvação. Imagine se Jesus não tivesse se sacrificado por nós. Nós não teríamos a salvação, nós não teríamos chance de entrar no reino dos céus. E pelo sacrifício de Jesus, nós temos aí essa graça, essa bênção de termos a salvação. Então, por isso que a cruz é tão importante e por isso que nós ficamos tão felizes com o envio das cruzes de vocês. Tá ok, pessoal? E nas leituras que nós fizemos hoje, como vocês podem acompanhar aí, né, as 3 leituras da Bíblia, tanto as 2 leituras do Evangelho de João, como a leitura de Gálatas, vocês viram que falou bastante de salvação, né? Falou bastante de sacrifício, né, pessoal? Falou bastante de sacrifício, de como Jesus se sacrificou por nós. Vocês já se sacrificaram por alguém, pessoal?
Já sacrificou alguma coisa por uma outra pessoa? Por exemplo, sábado à noite vocês vão lá, pedem uma pizza. Aí tá você e o seu irmão. Aí todo mundo comeu a pizza, é bacana, só que você ainda tá com fome. Só sobrou um pedaço só da pizza. E tá você e seu irmão com fome. Aí seu irmão fala, nossa, eu queria um pedaço dessa pizza. Não é um tipo de sacrifício? Você fala, não, tudo bem, então eu não vou querer esse último pedaço da pizza, eu vou deixar para você esse último pedaço da pizza. É um tipo de sacrifício. Pensem aí com vocês, com a família de vocês, escrevam no caderninho que tipo de sacrifício vocês já fizeram na vida de vocês. Viram só, pessoal? Então vocês conversaram aí na família de vocês e perceberam algumas coisas que vocês sacrificavam. Então agora imagine só o sacrifício que Jesus não fez por nós, né, pessoal? Então não foi a humanidade que foi pedir para Jesus para ele se sacrificar por perdão. Não, foi o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus que se ofereceu para ser morto na cruz e se sacrificar pela humanidade. Então nós falamos um exemplo bobo, né, pessoal? O exemplo da pizza, mas imagine só você ter que se sacrificar pelo resto da humanidade. Você ser morto para ajudar, para beneficiar outras pessoas, né? E Jesus fez isso. Ele foi morto na cruz da pior forma que pode existir, para tanto salvar os humanos que vieram antes de nós, como a nós, e até mesmo a humanidade que irá vir após a nós, né, pessoal? Então, realmente o sacrifício de Jesus foi enorme, impensável, né? Então, eu vou contar uma história para vocês, pessoal. Uma história, porque a gente pensa assim, né, gente? Ah, mas Jesus era filho de Deus, então ele deu a vida dele para salvar a humanidade, mas também, né, ele era filho de Deus, ele era lá, né, tinha todos os milagres, tinha Maria ao lado dele. Tá, tudo bem, isso é verdade. Mas será que nós, humanos, pecadores, também não podemos fazer nossos sacrifícios? E é essa história que eu quero contar para vocês. Mais ou menos ali em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, alguém de vocês era vivo nessa época? Não, né, pessoal? Então, isso a gente só vai ver nos livros de história. Talvez a avó, o avô de vocês, talvez até tenham vivenciado isso daí. Vocês podem perguntar para eles depois. Mais ou menos ali em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, existia um campo de concentração nazista. Então era um grupo de pessoas, um grupo que eles chamavam de nazistas, um grupo de alemães que, por preconceito, por diversas outras questões, escravizava, faziam prisioneiros pessoas que não eram da mesma raça, vamos dizer assim, deles, né? Que eram judeus, que eram negros, poloneses, enfim, pessoas que eles acreditavam que não eram dignos de viver. Então, nesse campo de concentração nazista, pessoal, eles eles matavam centenas e centenas de pessoas todos os dias. Sim, pessoal, era realmente uma época, foi uma situação muito triste nossa da humanidade, onde morreu milhões e milhões de pessoas, vamos dizer assim, à toa, por motivos que não são dignos, né, pessoal? Morreram por totalmente preconceito, por intolerância. Então, nesses campos de concentração, nessa época da Segunda Guerra Mundial, morreram centenas e centenas de pessoas injustamente, de maneira totalmente involuntária. Certo dia, pessoal, eles estavam numa fila para executar as pessoas, né, como eles faziam todos os dias. De repente, uma dessas pessoas que estavam na fila começou a gritar, começou a se desesperar, pedindo e implorando para aqueles soldados, para aqueles nazistas que estavam executando as pessoas. Ele começou a implorar para que não matassem ele. Por quê? Porque ele tinha 2 filhos, né? Ele tinha uma família e tinha 2 filhos pequenos que precisavam dele, que precisavam do pai. Então ele começou a implorar, começou a pedir por favor, começou a chorar, começou a fazer tudo que ele podia fazer naquele momento para que eles tivessem piedade e para que mantivessem a vida dele, né, pessoal? Para ele pudesse cuidar dos filhos dele. Imaginem só a situação. Foi nesse momento que um rapaz, um homem, que se chama Maximiliano Kolbe, né, gravem bem esse nome, Maximiliano Kolbe, se levantou e ele não estava na fila de quem seria executado.
pois este homem, Maximiliano Kolbe, diz aos soldados: poupem a vida desse homem, que eu me entrego no lugar dele, que eu aceito ser morto no lugar dele, para ele poder cuidar dos filhos dele. E foi dito e feito, foi isso mesmo que aconteceu, pessoal. Então os soldados pouparam a vida desse homem e no lugar dele mataram, executaram Maximiliano Kolbe, que não tinha nada a ver com a história, que só estava lá no cantinho dele fazendo o trabalho dele. Então olha só que gesto bonito, pessoal. Olha só que sacrifício bonito, né? Que sacrifício profundo que esse homem teve. Isso para a gente ver que não foi só Jesus ao longo da história que sacrificou sua vida por outro. Então Maximiliano Kolbe também, alguns anos depois, ou atualmente, ele é considerado um santo, né? Então ele é considerado um santo, São Maximiliano. Por quê? Justamente por essa atitude de amor que ele teve. Essa atitude de poupar a vida de alguém e se sacrificar no lugar. Pergunto para vocês, pessoal, vocês teriam coragem, teriam fé suficiente, teriam amor suficiente para sacrificar a vida de vocês por uma vida de outra pessoa? Se imagine nessa situação, onde alguém está implorando pela vida e você pudesse dar a sua vida em troca por essa outra pessoa. Uma pessoa que você nem conhece, que você nunca nem viu. O que vocês fariam nessa situação? É muito difícil pensar nisso, né, pessoal? É muito difícil falar que nós teríamos coragem de dar a vida por alguém. Só que, gente, o que realmente significa dar a vida por alguém? Será que é literalmente só entregar a vida e morrer? Não necessariamente, né, pessoal? Nós podemos dar a nossa vida por alguém de formas diferentes. Por exemplo, se nós temos alimentos sobrando na nossa casa e nós vemos famílias passando fome, passando necessidade aí no mundão afora, será que isso também não seria um gesto de sacrifício? De doar um pouco aquilo que nós temos pelo outro, né? Se nós temos 2 pães na nossa mesa, por que nós não comemos apenas um pão e entregamos este outro pão para alguém que necessita, para alguém que precisa, não é? Na nossa escola, por exemplo, né? Na nossa escola, se nós vemos lá um amigo, um colega da nossa turma que esteja passando por mais dificuldade, que esteja passando por mais necessidade, o que custa ajudar essa pessoa? Às vezes ajudar simplesmente com nossa amizade. Tem pessoas, pessoal, que às vezes são muito sozinhas, são muito tímidas, são muito fechadas. Então, será que doar um pouquinho de nós para essas pessoas também já não seria um gesto de sacrifício, um gesto bacana de amor, né? De se entregar um pouquinho pelo outro, né? Ao invés de ficar sempre ali na nossa roda de amigos, por que não, ao invés de praticar o bullying, ao invés de isolar as pessoas, por que a gente não tenta uma aproximação? Por que a gente não tenta uma amizade? Por que a gente não tenta conhecer melhor as pessoas que estão à nossa volta? Então isso também significa entregar um pouquinho de nós. Isso também significa substituir um pouquinho daquilo que nós temos para uma outra realidade. Então é isso que Jesus nos ensina hoje, pessoal. É isso que Jesus nos ensina no encontro de hoje. Assim como Ele deu a vida na cruz por nós, e assim como São Maximiliano trocou de lugar com aquele rapaz entregando a sua vida, nós também todos os dias, a todo momento, temos a oportunidade de nos sacrificar um pouquinho pela outra pessoa. Então, gente, como o catequista Douglas falou, se não fosse Jesus ter vindo e salvado, né, a gente dos pecados, essa ponte que o pecado criou ainda estaria quebrado. Então, Jesus veio para restabelecer essa ponte, para nos dar novamente a oportunidade de um dia lá na frente viver a vida eterna, né? E para a gente já ir encerrando, a gente vai fazer a oração final. A gente vai rezar um Ave Maria. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o encontro de hoje. Eu espero que alguma sementinha tenha sido plantada aí no coração de vocês. E até o próximo encontro, né? E pra gente finalizar, a bênção final. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus.